seguinte: que lições tens aprendido no ministério lá, no teu caso, em Moçambique, que achas essencial para a igreja angolana poder crescer mais do que já tem crescido até então? Olha, eu talvez sou suspeita para falar, porque eu devo confessar que o meu contato com a igreja angolana diminuiu significativamente. Eu tenho pouco contato, então eu julgo que posso até não ser fiel nesta resposta, mas o que eu tenho percebido de maneira de longe é que me parece que a igreja angolana, em especial até aquelas que nós tínhamos como modelo, exemplo, tanto aquelas que fazem parte historicamente da tradição mais reformada e mesmo aquelas que, embora não fazem, todavia elas desenvolveram um testemunho aceitável dentro do campo evangélico ao longo dos anos, que nutriam certo respeito, admiração e por aí fora. Eu julgo que uma das coisas que eu tenho aprendido com a diáspora, e não só especificamente com Moçambique aqui, mas podemos dizer um pouco mais com o Brasil e outras partes que Deus tem permitido que a gente passe, eu penso que a igreja angolana precisa, com muita urgência, se libertar desse síndrome da feitiçaria. Eu fico extremamente triste e admirado como os cristãos angolanos, de maneira geral, e todas as tradições, seja os mais reformados, ou até os pentecostais, há uma ênfase por essa questão de feitiçaria que passam-me a ideia que o Evangelho e o nosso Senhor Jesus Cristo têm menos poder que esses aspectos. Sinceramente, eu fico com essa impressão. Fala-se muito de feitiçaria. Todo mundo é feiticeiro, tudo é feitiço. Eu sou bacongo como pastor Samuel Quimputo é bacongo, pelo menos de ponto de vista de origem. Dizem que os Duzeto são os bacongos natos, né? É a nata, e é de lá onde a gente vem. É de lá onde a gente vem. Os meus pais são do Quicando, lá no Zeto, aquela nata. E como bacongos, nós vivemos experiências. E é incrível que o Panda também é bacongo, é do Ixo, camarada. E nós sabemos que, como bacongo que somos, e aqui não foi nada planificado, é totalmente soberana a graça de Deus, que viu 3 bacongos nessa noite. Há coisas sobre feitiçaria que eu vivenciei na cultura bacongo que eu não tenho como negá-las. Elas são reais e não tenho como negar. Todavia, eu também fui ensinado como o poder do Evangelho sobrepõe sobre toda a realidade, inclusive essa questão da feitiçaria. Mas eu fico com a impressão hoje que me parece que na teologia cultural, que na prática cultural, essa questão da feitiçaria tem sido muito mais poderosa que o Evangelho, entre aspas.
Este é um entendimento que eu até dou mão à palmatória se eu estiver equivocado. O Panda tem um contato muito mais forte com Angola do que eu. O pastor Samuel está muitos anos também fora, mas o Panda saiu pouco tempo e tem uma aproximação maior. Pode até me corrigir, mas eu tenho observado isso. Por outro lado, eu também acho que a diáspora, de alguma maneira, tem me ensinado a perceber que é preciso estudar as escrituras. É preciso estudar as escrituras. A nossa igreja angolana, e aqui é uma crítica amorosa, que eu espero que os meus irmãos me aceitem e me amem, é muito ignorante. Tem um analfabetismo bíblico muito acentuado. É incrível como a gente fala, vou dar só um exemplo para os irmãos, de alguns erros, até erros culturais muito fortes. Em Angola, boa parte das pessoas, em Luanda pelo menos, não dizem culto, dizem curto, vamos para o curto. Mas como é? Como assim, curto? Não, hoje o curto foi muito bom. É curto ou é curto? Não. Ou seja... Achas que esse erro, como é? Esse erro, que ele tem também uma implicação teológica em si? Eu acho que sim. Não é apenas um problema de dicção? Não seria apenas um problema de dicção? Não. Será que tem alguma coisa por trás que torna esse erro perigoso? Eu penso que sim. Eu penso que ela revela muito onde estamos, do ponto de vista teológico, e como a gente tem lidado com as doutrinas fundamentais, e não só, porque eu acho que uma igreja doutrinariamente ensinada, formada e fundamentada, ela vai ter os seus erros de dicção, isso é normal, são os aspectos culturais, mas ela não vai perpetuar erros, por exemplo, ortográficos, onde fala que podem ser corrigidas quando as pessoas realmente entendem o que é uma coisa e o que é outra coisa. Né? Então, é incrível. Eu só dei aqui um exemplo que até, eventualmente, pode ser insignificante, que não tenha significado nenhum, mas que, no meu ver, ele pode revelar um problema cujas raízes são muito profundas. Então, nós, como igreja angolana, precisamos veementemente, e esse é um grande apelo que faço, precisamos voltar às escolas. E hoje, com toda a invasão congolesa, nigeriana e também brasileira, e parece que a gente só vai buscar aquilo que não presta, sabe? A gente não busca a melhor coisa possível. É incrível os movimentos apostólicos, proféticos e coisas parecidas. Tudo isso um revelador de fraquezas de um povo que realmente está ignorante, biblicamente analfabético e que facilmente aceita qualquer coisa. Eu não sei se os irmãos se lembram, eu acho que provavelmente nessa altura o pastor Samuel já estava em Portugal, eu acho que já foi em 92. Mas eu me lembro que na IEA, na paróquia da Nova Jerusalém, que fica ali no bairro da Pedro Angola, mas concretamente naquela região do bairro dos Ossos, muito perto do bairro do Panda, lá no Tira Pistola, né? Hoje ainda, Tira Pistola e coisas parecidas. Eu não tinha pistola. Não tinha como tirar pistola.
surgiu ali uma seita com mais perto, mais virada às questões africanistas, que era chamada de Papatoni, na década de 90, em que as pessoas andavam quilômetros e quilômetros no pleno calor escaldante de Luanda, a pé, e esse camarada queimava a Bíblia, e ele dizia que o espírito em Kipavita estava sobre ele. E aquilo foi um estrago terrível. E hoje nós vemos que estas questões se multiplicaram a tal ponto que se confunde, por exemplo, o toquismo, né, com evangélico, com o movimento evangélico. A coisa hoje é tão aceitável, tão normal, que o pessoal olha, por exemplo, para o toquismo e as suas saídas como uma coisa evangélica. E assumiu-se, do ponto de vista cultural e na teoria, de maneira geral, na cultura, o pessoal tem os toquistas como cristãos genuínos também, o que não é. Então, isso poderia crescer em tantos outros níveis para revelar que a essa questão, a igreja angolana, ela precisa voltar com rapidez ao estudo das Escrituras. Ok. Talvez o meu último exemplo, me permita, por favor. Por favor. Eu li o livro, eu acho que o pastor Kipu conhece, que fala também, muito recente, de Coran Bewe, o projeto de Deus para a igreja. O nosso pastor zambiano, Coran Bewe, alguém que tem ajudado muito e contribuído na igreja africana, que escreveu aquele livro, Projeto de Deus para a Igreja. Uma das coisas que eu gosto mais daquele livro é porque foi escrito por um irmão africano que está a falar dos nossos problemas africanos. Eu lendo aquele livro, até me parece que ele vive em Luanda, talvez vive ali no Guaiana, na Petrangol, nas ruas do São Pedro da Barra, de São Paulo, Quilamba-Quiache. Até parece que ele vive ali entre nós. Ele fala uma coisa muito interessante, que marcou-me muito. E a igreja africana tem um comprimento, 1 quilômetro de comprimento e 1 centímetro de profundidade. Esta frase é verdadeira com relação à igreja angolana. A nossa igreja angolana, ela tem 1 quilômetro de expansão. Ela é grande, ela é cheia de gente, é vibrante, mas infelizmente ela é rasa do ponto de vista teológico, do ponto de vista de fundamentação. E eu juro que a diáspora tem ensinado isso. A nossa igreja angolana precisa se aprofundar. Meu irmão Pinheiro, aproveita e deixa para partilhar também aquilo que entendes ser algo bom que a igreja angolana pode partilhar com a igreja da diáspora, lá em Moçambique, que é o teu caso. Ok. Eu acho que a igreja angolana, apesar de todos os problemas que tem, ela também tem muitos valores. E uma das coisas que eu acho que a igreja angolana pode contribuir, ela é uma igreja corajosa. Ela é uma igreja corajosa, ela tem intrepidez, apesar de todas as limitações, de todas as áreas, até de recursos, ela é uma igreja extremamente ousada, corajosa, ela tem ambição, e essa ambição pode ser resgatada, redimida. Esta bravura angolana de ir
para lugares difíceis, recônditos, e levar o Evangelho para lugares difíceis, ela tem muito para ensinar para o mundo. E, sobretudo, ela é uma igreja alegre, é uma igreja vibrante, e ela pode contribuir neste quesito muito para a igreja moçambicana, para a igreja africana e para a igreja global. Pastor Samuel, há uma questão colocada para o pastor Pinheiro. Quais são as lições que, pelo teu tempo de ministério lá no estrangeiro, ah, podem ser aplicadas em Angola e para o contexto de Angola são extremamente essenciais? E também uma resposta de Angola para a igreja no estrangeiro, e no teu caso, a igreja em Portugal. O que a igreja angolana tem de bom que pode ensinar ou contribuir para a igreja em Portugal? Bom, eu diria que estou de acordo com a visão e a perspectiva do nosso irmão Pinheiro. Eu também, depois de muitos anos longe de Angola, ou fora de Angola, quando regressei, encontrei uma realidade eclesiástica muito diferente daquela que eu deixei. Voltei lá quase 19 anos depois, então encontrei um país com movimentos que eu não imaginava que pudessem já estar em Angola. Também influência de entradas, de influências de fora, movimentos de fora, que encontraram em Angola também um espaço para o enriquecimento próprio. Então vieram muitas fórmulas para o enriquecimento pessoal, mas em nome de Deus, com a Bíblia na mão. E isso fez com que o povo fosse mais influenciado como é que eu diria, pelo carisma dos líderes do que propriamente pelas escrituras. Então, um dos grandes problemas que eu noto que afeta a igreja angolana é essa iliteracia bíblica, ou seja, há muito pouco entendimento ou muito interesse em saber o que a Bíblia diz de facto, e mais aquilo que o líder diz. Ou seja, se aparecer alguém que lidera uma igreja, diz que, olha, Jesus me disse isso, e eu notei, em grande maioria, claro que estamos a generalizar, mas em grande medida as pessoas estão mais predispostas a ouvir aquela revelação desse tal profeta ou apóstolo, seja lá o que for, do que propriamente aquilo que está nas Escrituras. E esses líderes fazem isso de propósito, porque, como o Senhor Jesus Cristo disse, não é? Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, podemos fazer uma lógica aqui inversa. Se a verdade liberta, dá um entendimento, dá um conhecimento, liberta em termos espirituais, a ignorância ou a mentira escraviza. E esses líderes não querem expor a Bíblia, ensinar a Bíblia ao povo, querem manter o povo cativo, digamos assim, para o dominarem melhor. Então vem com as suas conversas, as suas revelações. Eu vi algumas igrejas, alguns líderes falando, praticamente o culto todo, o líder, o pastor, etc., fala das suas experiências, dos seus encontros com Jesus, as suas idas ao paraíso. Quer dizer, coisas que não têm nada a ver com a alma daquelas pessoas que estão ali sentadas, e depois dessas conversas afiadas, baratas, põe-se a caixa lá à frente, ou a banheira lá à frente para as pessoas depositarem as ofertas. Quer dizer, o propósito de contar aquelas histórias todas é para engrandecer o líder, é para mostrar que é uma pessoa espiritual que tem um acesso fácil a Jesus, que os outros não têm, e depois recebe aquilo que ele tinha como propósito, portanto, os bens materiais. Então, o nosso povo, a igreja angolana, de forma geral, sofreu, penso eu, talvez depois do fim da guerra, sofreu essa invasão do evangelho da prosperidade, que dominou e arrasou o povo. E também não queria deixar de mencionar aquilo que o pastor Pinheiro disse, também esse problema do animismo, da feitiçaria. É incrível que nós ouvimos uma pregação
desses líderes que dominam o povo, eles falam mais de demônios, falam mais de Satanás, repetem mais esse nome do que propriamente de Jesus Cristo. E aparentemente são as pessoas mais espirituais, mas têm um medo, um pavor sobre o diabo que até assusta. Então dá a entender de que essas entidades malignas, de certa forma, dominam ou estão acima daquilo que Cristo pode dar. Então isso é planeado, isso não é um acaso, isso é para amedrontar as pessoas, para as pessoas se tornarem dependentes desses líderes. Eu ouvi mesmo um líder que dizia, não, o que Cristo fez na tua vida não chega, tens que passar ainda por livramentos que só eu posso dar a ti e a tua família, etc. Quer dizer, esse líder está a dizer, olha, aquilo que Jesus pode fazer na sua vida, ou fez, não é suficiente, tu precisas da minha ajuda espiritual, da minha oração, da minha intercessão, para atingires um patamar elevado, espiritualmente falando. Disse, isso é um contrassenso, é uma blasfêmia. E o povo, que às vezes é guiado mais pela emoção do que muitas vezes pela instrução, vai atrás. Então esse, diria assim, é o grande problema da Igreja Angolana. Mas eu queria aproveitar já para dizer que há sinais de mudança. Tenho visto alguns sinais de mudança, algum interesse até de jovens líderes que estão a tentar combater essa iliteracia bíblica. E a estudar a Bíblia com seriedade, e a ensinar a Bíblia com seriedade, a usar a escola bíblica dominical para que o povo seja mais esclarecido na Bíblia. E não há nada que liberta mais do que a verdade. Então eu acho que por um lado há esse problema, exagero, a feitiçaria que se misturou, há pastores que vão para Nigéria e outros países praticarem magia. Eu vi isso. Pessoas que vão ali para praticar o ocultismo, o hipnotismo, etc. Por isso é que aparecem esses pastores lá nas igrejas com um casaco, com um fato, atira para o lado, todos os membros caem e tal. E para essas pessoas aquele é sinal da espiritualidade, ou sinal da ação do Espírito Santo. E isso só acontece em pessoas que não estão familiarizadas com a Bíblia. Porque se perceberam o que é o Evangelho de facto, então teriam denunciado essa liderança. Então esse é o problema que afeta Angola, mas Deus está a levantar uma juventude, uma liderança jovem. Eu já tenho visto isso nesses poucos anos que agora vou a Angola em conferências, vejo muito interesse em os novos pastores estudarem, prepararem-se biblicamente e levarem essa visão à igreja que pastoreia. E só isso é que pode libertar a igreja angolana. E as vantagens da igreja angolana? Claro que para nós, por exemplo, para a diáspora, é o nosso zelo e a nossa coragem também para falar de Cristo. É uma coisa que é muito tímida aqui, não é? E isso está também na nossa forma de ser como povo, essa abertura, e as pessoas conversam com facilidade, estabelecem relacionamentos com facilidade, então também podem levar o Evangelho de Cristo. Então essa alegria e esse zelo em falar aos outros daquilo que nós experimentamos, a nossa fé, é uma vantagem que os angolanos e a igreja angolana pode oferecer fora do país. E nós vemos quando os angolanos chegam, por exemplo, aqui, entram nas igrejas, formam uns grupos, a forma como se dedicam, etc. Os próprios nacionais reconhecem isso, reconhecem essa força, essa abertura, esse desejo de servir ao Senhor. Então essa é uma vantagem cultural que nós temos e que os angolanos podem usar quando estiverem fora de Angola. Agora, dentro do país, temos que saturar o povo de Deus com a Bíblia. E temos que começar com a liderança. Por isso é que eu, participando no ministério do PSP, ou na Conferência Fiel, a ênfase é esse. E eu sinto esse compromisso de chegar ali e falar com a liderança angolana. Então, ajudar com livros quando é possível, ter aqueles cursos intensivos, porque eu acho que uma liderança preparada acabará sempre por influenciar também a igreja. O líder tem muita influência, para o bem ou para o mal. Uma liderança preparada biblicamente acabará sempre por influenciar também as comunidades. E quando a Bíblia ficar bem presente e as pessoas ficarem bem lúcidas, conhecerem as Escrituras, as doutrinas básicas da Bíblia, elas podem denunciar facilmente
e distinguir aquele que é mesmo ensinador da Bíblia e aquele que vem com falcatruas para apenas aproveitar-se do povo. E a nossa oração é essa, que Deus abençoe a Igreja Angolana, que fomente essa fome, que o Evangelho da Graça se espalhe e entre nos corações das igrejas, e Cristo, tudo seja cristocêntrico, é o culto, é a mensagem, é tudo. E quando isso acontece, como consequência, o próprio povo também é edificado. Essa é a minha esperança também.